Olá, meus amigos e minhas amigas aqui no Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo, é muito prazer de estar mais uma vez nesse Bate-Papo do Varejo com você, e eu já vou pedindo para você compartilhar, já dar o link, aqui ó, legal, joinha, já vai apertando o joinha aí, vai compartilhando com os colegas. Então é você que está aqui no YouTube, já vai nos comentários dando boa noite pra gente aí, vai já nos comentários fazer perguntas pra gente, pode comentar aí se tá bom o som, se tá legal o vídeo, legal. E para você que está nas plataformas do podcast, não deixe aí de estar dando aquelas estrelinhas pra gente. Isso mesmo, dá as estrelinhas pra gente e compartilhe esse áudio aí, porque o podcast de hoje vai ser muito legal, porque nós vamos entregar muitas informações legais. Porque eu tenho hoje comigo aqui um super convidado, Magno Ribeiro, que está comigo aqui, um cara que é fantástico, um amigão, um irmão de coração, que vai trazer um tema polêmico pra gente. Eu vivo recebendo o tempo todo no bate-papo, pessoas falando, mandando e-mail, perguntando assim, qual o papel do supervisor? O Magno vai explicar isso, vai explicar as potencialidades, vai explicar pra gente como se cumprir essa meta, como alcançar resultado como supervisor de loja. Se você é gerente e está vindo aí, já manda para o seu supervisor. Se você é supervisor, tem outros amigos, manda. Se você é proprietário de loja, tem um supervisor de loja, manda para o supervisor e fala para ele assistir agora com a gente. Não perder essa super estreia comigo e o Magno aqui, Ribeiro, que está aqui comigo. Magno, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você disponibilizar o seu tempo. Eu sei que seu tempo é corrido, achar um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente diante de tantas mentorias online é difícil. Gratidão, cara, por você estar aqui comigo. Uhul, meu amigo, meu irmão Ederson Varejo, eu que agradeço nesse dia a oportunidade de poder estar aqui para a gente discutir um tema tão importante hoje para o nosso varejo, supervisor operacional, o elo entre a administração e a operação de uma empresa. Muito obrigado pelo convite, a recíproca é verdadeira do carinho, você sabe que você mora aqui no meu coração, não precisa pagar aluguel, que já está pago, viu? Até o fim dessa vida, e hoje nós estamos aqui para poder dialogar sobre um tema muito importante no varejo atual. Ô Magno, eu vou aqui, antes da gente começar esse diálogo, eu primeiro tenho que entender, né? Será que nasceu o Magno, sua mãe lá, né? Estava nascendo o Magno. Aí falou assim, vai nascer o cara do varejo, vai nascer o cara que gosta de loja. Foi assim? Como é que você foi encontrado dentro do varejo, cara? Conta essa história para nós aí, porque é uma história muito legal. Eu gostaria que você compartilhasse. Começou como, cara, isso? Ô Ederson, a minha história no varejo começa no ano de 2007, onde eu tenho a minha primeira oportunidade de trabalhar dentro de um supermercado como um fiscal de loja, prevenção de perdas. Antigamente era fiscal de loja. E dali eu tomei gosto pelo varejo, né? Aprendi a gostar do ambiente e aquilo virou uma paixão para mim. E desde então, desde 2007, nós estamos aí dentro do varejo, sem mudar de classe ou de categoria, fazendo o nosso melhor. Eu começo ali e tenho muita gratidão pela empresa que eu comecei, que foi o Garcia Supermercados, que me abriu a primeira porta e me confiou, né, a oportunidade de eu estar ali. Dali eu fui crescendo dentro da empresa até chegar nos cargos de liderança. Anos depois, no ano de 2010, eu venho ter uma oportunidade para ir de comprador numa rede chamada Ramos Plus. Fico ali por um ano na rede Ramos Plus, e aí nasce de um convívio que eu tive no Garcia, nasce um convite dessa empresa maravilhosa, a quem eu tenho muita gratidão, e que domina o meu coração, que é a Varejo. Vem o Alex, né, e faz uma proposta para mim, para que eu me especializasse na área de panificação, onde eu sabia muito pouco, mas tinha uma certa expertise para aprender. Nasce um convite do Ederson e do Alex para que eu venha compor o time da Varejo. Na época era nós três, né? Começou ali com nós três, e eu venho compor o time da Varejo fazendo um trabalho de consultoria e assessoria na área de panificação. Dali a minha carreira começa, depois que eu piso dentro da Varejo, a minha carreira como consultor, como assessor, né, de gestão,
começa a decolar por esse Brasil, e eu tenho muita gratidão por isso. Eu não vou citar todas as empresas que nós passamos aqui, porque se a gente for contar, não cabe na caixinha de fósforo, não vai caber com o número de palito. Mas são muitas e são inúmeras empresas que nos deram a oportunidade de estar ali, como nos dão até hoje na mentoria online, na consultoria, no formato online, da gente estar presente fazendo parte de times que escolheram vencer nesse segmento que hoje é tão importante e que traz aí uma certa expertise para o setor de supervisor. Magno, você disse, né? Eu comecei ali dentro de um fiscal de loja, remete a gente aquelas lembranças, né, de fiscal de loja. E é uma coisa interessante, como que é uma cachaça. Você não começou ali, né? Na verdade, você começou no varejo ali, mas ali você já, em 2007, com certeza, você já tinha embrenhado em outras áreas, trabalhando em outras áreas. Ali eu tinha 5 anos de Banco do Brasil, né? 5 anos de Banco do Brasil. Aí, de repente, o cara entra no varejo. É uma cachaça o varejo, né, Marcos? O varejo é viciante. E depois que você toma amor pelo varejo, eu não falo que é paixão, não, é amor mesmo. Porque paixão passa muito rápido. E o amor permanece eternamente. Quando você toma amor pelo varejo, você não consegue mais sair. E aquele que realmente cria o amor, ele procura se especializar, se profissionalizar, e ele vira ali um suporte muito forte, tanto para a empresa como para as pessoas que compõem a empresa. Então eu tenho uma missão de vida para mim, que é formar pessoas muito melhores do que eu. Assim como nós temos dentro da Evarejo essa missão. A missão da Evarejo é fazer as pessoas do varejo felizes. E isso está nessa formação, ou seja, quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Eu trago esse debate o tempo todo com muitos profissionais aqui, mentorados nossos. Eu trago esse debate o tempo todo, que eu falo o seguinte, sempre que a gente trouxe para a equipe da Evarejo, e o Magno já até externou isso aí, que ele participou do nosso grupo, assim como vários outros, também seria aqui errado da nossa parte ficar citando todo mundo, mas outros participam do bate-papo do varejo com a gente aqui, vocês vão ver vários temas aí, tem outros participando. Mas, olha que coisa interessante, a gente sempre fala, Magno, com ele o seguinte, contrate profissionais melhor que você, porque é o seguinte, quando você contrata um profissional melhor que você, você não precisa gastar energia de treinar esse cara. Você não precisa gastar, olha, eu preciso te mostrar isso aqui, porque o cara já vem num formato melhor. Eu costumo dizer isso porque é o seguinte, eu sempre fiz isso. Para a equipe da Evarejo, sempre vieram caras melhores do que eu, certo? O Magno é um deles. Eu falo isso para você muito claro, para todas as pessoas. Sempre vieram pessoas melhores do que eu. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita nisso. Mas e você há de convir com isso, né, Magno? Há uma crença limitante dentro do mercado de profissionais que não contratam pessoas melhores que ele. Faz sentido isso para você? Você já viu isso, cara? Acontece isso mesmo? E muito, né, Ederson? Ainda há uma resistência muito grande por parte, e aí eu vou chamar do empreendedor, para nós falarmos das pessoas inteligentes, ainda há uma cultura enraizada muito forte de que contratar alguém que está superior de informação ou de conhecimento para dentro de uma empresa é tirar a sua posição. E a gente ainda encontra empresários, empreendedores que têm essa crença limitante, não fazendo conta do recurso financeiro que ele precisa desprender para poder fazer isso, além do tempo. A gente vê muito também hoje nesse nosso cenário, Ederson, as empresas que começam a construir um supervisor das próprias bases, mas não têm o conhecimento da operação da supervisão e acabam perdendo tempo e ficam frustradas. Recentemente, nós tivemos um caso desse, de alguém que começou a ser construído dentro da empresa, era um excelente gerente, dava 10, uma nota 10 para gerente, que é difícil hoje no nosso cenário, não tem gerente disponível, gerente hoje está escasso, né? Gerente comprador de supermercado virou escasso. E essa pessoa acabou indo para a supervisão, mas sem estrutura, sem acompanhamento e sem, principalmente, a supervisão aplicada. E não teve sucesso. E aí o empresário nos contactou para poder gerar uma nova oportunidade para uma pessoa de fora. Isso é muito legal você trazer isso, porque às vezes não passa por um crivo correto, né, para que possa dar a essa pessoa um resultado adequado. Né? Então, ou seja, eu já fiz isso. Eu vou confessar aqui, tá, Mar? Eu também já fiz, não posso falar que também já fiz. Maravilhoso, cara, fantástico.
joguei o cara para gerente, que é meu cara. Porque eu achava que se o cara era um bom repositor, ele seria um bom gerente. Mas nesse contexto, vale ressaltar aqui, né, que a dinâmica não é essa. Que a dinâmica ela é diferente, né? A gente vê muito isso acontecendo dentro do varejo. Porque fulano tem tantos anos aqui, então ele vai ser meu gerente. Fulano, eu tenho 3 gerentes. Então, ou seja, eu vou pôr como supervisor qual, né? Aquele cara que está mais antigo, aquele não observa a questão da liderança. Acontece isso, né? Muito. A gente costuma dizer que é a afinidade da fineza. É o empreendedor pegar alguém que está mais próximo por uma questão de tempo ou de expressar a confiança e conceder um cargo de liderança onde essa pessoa não está preparada. O que acontece com isso? A gente acaba perdendo os 2 profissionais, porque o empreendedor começa a ficar frustrado e aí ele perde o carinho que ele tinha lá no passado por aquele profissional, e porque ele esperava que aquele profissional fosse dar mais, entregar mais ou ser mais eficiente naquela função, e isso não acontece no período esperado. A gente diz muito o seguinte, Ederson, contrate sempre alguém que seja melhor do que você. E nada melhor do que você colocar entre a administração, o empreendedor e a gestão operacional, a equipe operacional, um gestor, um supervisor de loja que tenha conhecimento das operações e que seja imparcial. Ele não está ligado nem na administração e nem na gerência. Ele está ali para entregar um resultado para o CNPJ. E essa é a parte mais importante. Porque senão veio aquele cara que é o proprietário, ele pega e fala, não, vou pegar aqui o meu irmão, ele vai ser o supervisor das lojas aqui. Então, ele não vai ser o supervisor, mas um dono que está ali operacionalizando a loja. Não vamos falar que não dá certo, tá, gente? Porque nós estamos aqui julgando que é certo ou errado, nós estamos colocando em debate. Então, vai nos comentários aqui para mim e fala, na sua loja tem supervisão? Se você é supervisor, quantos anos você é supervisor? Comenta aqui para mim, vai aí nos comentários, no chat aí, já vai falando também, e vai dizendo isso para a gente ir aqui e sintonizar. Ô Magno, você tocou num ponto que é muito interessante aí, quando se fala dessa contratação, né, e às vezes a gente faz a escolha de profissional, e eu sempre tenho debatido muito com os meus mentorados o seguinte, escolha líderes. Vai contratar, mesmo que o cara seja repositor, escolha um líder. Se é um açougueiro, escolha um líder. Nós precisamos começar a buscar esse tipo de profissional dentro do perfil das nossas lojas, porque nossas lojas estão tendo muita dificuldade com liderança. E faz jus hoje a gente observar isso, porque o mercado está escasso, igual você falou, falta gerente, falta comprador, é verdade, isso é um problema que está sendo crônico dentro do varejo, e a gente fica preocupado assim, poxa, se tem aí desigualdade, se tem desemprego, o que está acontecendo que tem vagas do outro lado? E na verdade, o que está faltando, ressalta aqui esse desafio para a gente, da necessidade de criar dentro das empresas processos que fazem de trainee, né, que fazem desenvolvimento desses profissionais. E hoje a gente vê isso de forma escassa. Faz sentido isso aí também para você? Muito, Ederson. Isso faz total sentido. Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande do empreendedor do segmento supermercadista, principalmente, o varejo alimentar em todo, panificação, restaurantes, de querer fazer sua própria escola do varejo. Ele não está mais disposto a investir, a desprender de conhecimento para as pessoas que estão ao seu redor. Você tocou num ponto que eu também acho muito interessante hoje, e discuto isso muito com os RHs da vida que a gente encontra, né? As pessoas que fazem gestão de recursos humanos, que é contrate líderes. Eu tenho comigo esse feeling de que eu quero ter do meu lado as pessoas que têm o espírito de liderança. E isso é notório quando você faz um processo de entrevistas, que não seja uma entrevista, mas 2 ou 3, com qualquer pessoa, você consegue puxar esse feeling de liderança dessa pessoa. Então, contrate essa pessoa que tem um feeling de liderança, que você vai formar líderes muito mais rápido. E na ausência ou na perca de uma liderança tão importante para o seu negócio, na forma operacional, você tem uma substituição rápida que você já começou a regrar ali. Ou seja, você planta na contratação e regra durante todo o período de trabalho daquele profissional. Nós não podemos contratar de qualquer forma, porque nós pagamos muito caro pelas admissões erradas. E o varejo, ele não aceita mais qualquer tipo de profissional.
Cara, e contratar isso, ou você terceiriza, né, como uma empresa idônea que vai fazer isso, ou contrata um grande profissional para que esteja selecionando dentro da sua empresa. Não dá mais, até tem um podcast muito legal que eu escutei recentemente do pessoal que falava muito sobre a importância na hora de contratar, que é para desenvolver essa é a questão do feeling humano, né? Ou seja, onde se começa uma empresa? No humano. Então, ou seja, tem ali uma relação muito importante, porque o desgaste é muito grande com a rotatividade. Mas eu vou ter rotatividade menor? Não quer dizer. Rotatividade é uma coisa natural em toda empresa. Você precisa saber aproveitar o início, o meio e o fim desse profissional, né? Sim. Ou seja, quando ele estiver ali, aproveite o máximo dele. Como empresário, e você, como gestor de loja, também. Não fica, o repositor vai entrar, nem vou gastar energia com ele, que vai sair amanhã. Não, aproveite o máximo dele. Talvez tem muita coisa que ele pode entregar para a sua empresa ali que você não está aproveitando. E traz isso para a gente uma coisa que provoca em nós mesmos um pensamento de olhar para o varejo como um processo de desgaste. Ninguém para, ninguém faz, né? E a gente observa isso de forma muito clara. Por quê? Tem até um colega nosso em comum, né, que ele fala, deu sombra, contrata, né? Ou seja, não tem seleção. E hoje eu vejo muito isso dentro das lojas, né, Marco? Exatamente, Ederson. Você toca num ponto muito importante para nós hoje, que é a faculdade do varejo. Se nós hoje não começarmos a profissionalizar e começarmos a aproveitar melhor os profissionais que vêm passar uma temporada conosco, o nosso negócio não vai ter sucesso. Porque a principal ferramenta do nosso negócio não é o refrigerante da marca A, não é o arroz da marca B, não é nada disso, são as pessoas que vão compor o time. E se essas pessoas vão ficar 30 dias ou 30 anos, nós temos que saber aproveitar ao máximo o período delas dentro da empresa. E existe, Edson, na nossa história, né, como assessor e consultor, nós sabemos de pessoas que passou pela nossa vida num período muito curto, mas deixou uma lição muito forte, deixou um aprendizado muito profundo. Recentemente eu passei por uma empresa que nós contratamos uma operadora de caixa junto com o RH, passou por um processo seletivo no RH terceirizado, uma pessoa excelente, mas ela ficou só 90 dias e ela tomou a decisão de desligar. Mas ela deixou uma lição para toda a equipe que trabalhava com ela muito forte, que ela era melhor naquilo que ela fazia e que ela não almejava ser líder e estava satisfeita na função que ela está. Alguns viram ela com um pensamento muito pequeno, eu vi ela com uma grandeza muito grande, que ela falava assim, eu preciso ser a melhor operadora de caixa. Então ela era mais simpática, ela é a que tinha o maior número de registros de cupons, ela era a que tinha a melhor produtividade, então ela entregava o resultado. E nós soubemos aproveitar ela muito bem o período que ela ficou ali. Ela cativou bastante os clientes, ela entregou o resultado para a empresa, e o dia que ela pediu o desligamento dela, eu disse pessoalmente para ela, eu falei, muito obrigado por tudo que você deixou conosco, porque uma parte da bagagem dela ficou ali. Aproveitando esse gancho aí do Magno, vai no chat aí para mim, vai nos comentários, já vendo aí, você tem profissionais assim dentro da sua loja que realmente entregam muito, fazem com qualidade? Você se inscreve, eu tenho esse profissional. Tem que reconhecer esse tipo de pessoa, né, Magno? Ô, Magno, a gente tem que embrenhar aqui na questão que é o tema central, que é a supervisão de loja, né? Nós viemos disso. E você, em 15 anos de projeto, né, desde 2007 aí, em 15 anos de varejo, a gente costuma dizer, o profissional, gente, quando ele começa a se tornar especialista, é com 10 anos dentro daquela área. Você vê, permanecer 15 anos dentro do varejo traz o Magno a essa expertise, essa especialização. Com 15 anos, você também não chegou à supervisão à toa. Não foi assim, do dia para a noite. Não. Encaixa aqui, coisa. O que fez você destacar um dia para que você fosse convidado a ser um supervisor de loja? O Ederson, primeiro foi a busca pelo conhecimento, a busca individual pelo conhecimento da atividade que eu praticava. Então, eu nunca esperei ser motivado pelos meus líderes. O meu ambiente me motivava.
Então, quando eu tinha a oportunidade de procurar uma informação sobre algo, como, por exemplo, uma reposição, qual que era o layout ideal, qual que era a quantidade de mercadoria ideal, eu conversava sempre com o meu comercial, eu era repositor de loja, mas se eu visse o comprador, eu falava com ele, o que você espera desse produto? Aonde esse fornecedor, o que esse fornecedor representa para nós? E eu tinha muito cuidado com isso. Então, eu sempre busquei informação e, além de tudo, vem a dedicação pelo resultado. Eu sempre fui muito, vou usar um termo aqui bem assim, pejorativo, eu sempre fui muito tarado pelo resultado da empresa. Então, eu não aceitava eu ficar para trás dos demais, eu não aceitava eu ficar para trás de um repositor da minha equipe, eu sempre desafiava a empresa e a minha equipe a ir mais longe. E eu era o elo motivador de todo mundo. Não, minha força acabou. Não, nós temos mais, vamos entregar mais. E isso, alguns veem como um lado positivo, outros veem como puxa-saco. Não tem nada para mim, na minha percepção. Se foi um puxa-saco, hoje eu tenho que colher do saco que eu puxei, tá aqui o resultado. Com brincadeiras à parte, a gente nunca precisou disso, sempre foi muito profissional, no entanto que a gente entrou e saiu das empresas e sempre deixou as portas abertas. Mas o que eu falo para todo mundo é que uma história não se constrói com um dia. Se constrói ao longo de uma caminhada e você não pode deixar de continuar caminhando. Busque conhecimento, busque informação, se desafie a ser melhor todos os dias, levante todos os dias motivado. Não é um leão por dia, é uma manada por dia que nós precisamos vencer. Você toca num ponto que eu acho que é primordial, né? Você fala da sua ascensão para supervisão, convite para supervisão, ela está muito atrelada para você aí, ó, que almeja isso, a conhecimento. Eu costumo dizer, Magno, que nós, ser humano, o melhor estado que o ser humano pode estar é no estado de curiosidade. Ou seja, gente, seja curioso para as coisas. Às vezes eu chego na loja e pergunto assim, por que o Homo Multiação está nessa posição? Fazendo merchan aqui do Homo Multiação, né? Aí o repositório, desde que eu cheguei, é assim, Anderson. Ou seja, ele não tem né, a curiosidade de saber por que tem aquela posição. Por que esse detergente está nessa posição? Por que aquela panela está naquela posição? Ou seja, trazendo um pouco desse momento que a gente vive da curiosidade, eu tenho umas coisas que chamam muita atenção, né? A gente vê muito, e estatisticamente, sabe, Mário? A gente vê muito que a estatística mostra isso. O batedor de pênalti, por exemplo, no futebol, o batedor de pênalti, se ele chutar, existe uma estatística que se ele chutar do lado direito do goleiro, ele tem 30% de chance de fazer o gol, ou seja, são 30% de chance de fazer o gol. E se ele chutar do lado esquerdo, é 40%. E se ele chutar no meio, 70% de ter chance de gol. Bom, trazendo isso para a nossa realidade dentro do varejo, por que é que o jogador, não chuta no meio? Porque ele tem medo do ridículo. Poxa, imagina só você chutar no meio, o goleiro ficar parado e agarrar. Ele vai ser o culpado. Mas se ele chutar nas extremas e o goleiro agarrou, foi mérito do goleiro, mas ele fez a parte dele. E aí que é interessante, o que se ganha na vitória é o 70%, não é o 30% e 40%. Exatamente. Precisa ser mais ousado e ser mais ousado dentro do varejo. É permissível isso, né? Um supervisor ele tem que entrar na loja e começar a olhar as pontas de gôndolas. Se as pontas de gôndolas estão mudando constantemente, como que está a precificação, como que está o piso da loja, como que está a iluminação da loja, ou seja, o supervisor ele precisa entrar, começar a emaranhar e começar a construir isso a nível de curiosidade. Isso você fez muito, né, Mário? Muito, Ederson, muito. O supervisor, ele é o elo que trabalha entre o atendimento, a qualidade e a produtividade. Você tem que estar sempre atento a esses três pilares quando você adentra a sua loja. Repete aí para nós, os três pilares? Atendimento, qualidade e produtividade. Vamos explicar cada um deles. Agora nós vamos explicar cada um deles. Vai lá. Só que agora eu quero voltar um pouco atrás aqui e falar quando você fala da crença limitante que nós trazemos desde a época do nosso colegiado escolar, do medo do ridículo.
Quando a professora fazia uma pergunta lá na sala de aula, falava assim, Ederson, quanto que é 2 mais 2? E o Ederson respondia assim, professor, é 5. Aí todo mundo, kkkk, e apontava o Ederson e dava um nome para o Ederson. E aí a gente traz essa crença limitante, a gente cresce, mas não abandona as nossas crenças limitantes, nós temos que abandonar. Hoje, a maioria das pessoas que trabalham conosco no varejo ainda tem muitas das crenças limitantes. E aí é onde vem o papel da consultoria, da assessoria, do treinamento constante, né, do monitoramento, da mentoria online, em quebrar essas crenças limitantes, tanto com o empreendedor, quanto com a sua equipe que está ali em volta. Você tocou no ponto do homo, o homo estava ali, foi sempre ali, vai continuar ali. Não, ele não teve curiosidade de saber, assim, quanto esse produto me entrega de ticket médio, mas quanto que ele me entrega de rentabilidade. Ele é um produto de arrasto na minha loja? Aonde que eu posso posicionar ele? O que que eu tenho que colocar do lado dele para poder entregar mais? Então, hoje, o repositor, quando ele entra na loja, além de algumas empresas, não dá toda a parte de assessoria que ele precisa no operacional, de treinar realmente o colaborador, a maioria faz o seguinte, contrata o repositor, coloca ele na sessão e fala assim, tá vendo essa sessão? Tô, ela é sua. Vai no depósito, busca mercadoria. Ainda é assim. Não explica para o cara, dá o cara um pedaço de papelão, fala com ele, arranca a tampa da caixa da água sanitária e uma caneta para ele fazer a lista e não fala com ele como que ele precifica, qual que é a rotina do abastecimento de loja e espera colher algum fruto. Mas ele esquece que tem uma crença limitante que ele está contratando. Ele não contratou só a pessoa, ele está trazendo junto uma crença limitante que você tem que ajudar a destruir. E aí, quando você, líder do varejo, contrata, posiciona na frente da pessoa e fala, eu estou aqui para te treinar, vou ficar com você a quantidade de dias que for necessário para você ficar muito melhor do que eu, você quebra a crença limitante lá atrás. Ele perde o medo do ridículo, o senso de ser chamado de um animal ou de ser ridicularizado por um nome que fica vulgar. E aí, quando a gente faz isso, a gente entrega para a nossa equipe a quebra dessa crença limitante, nós construímos uma equipe sólida, fortificada. E aí você não tem quase turnover, porque eles enxergam que ali tem aprendizado e oportunidade de crescimento, que é o que as pessoas hoje mais discutem dentro do varejo. Não vejo aprendizado, estou ali sempre na minha mesmice, mas ele também não quebrou as crenças limitantes dele. Não vejo oportunidade de crescimento. E nós acabamos de falar que não tem gerente disponível, não tem comprador disponível no mercado. Nós acabamos de citar isso aqui. Então, a gente traz isso hoje para dentro das empresas como uma observação muito forte. Entregue, quebre a cultura, quebre lá a crença limitante do seu colaborador quando você contratá-lo. Olha, é muito legal ver você falando sobre isso, né? Esse ganho que a gente tem quando a gente quebra essas crenças limitantes. A crença limitante, para você aí que às vezes está perguntando, por que esse cara está falando da crença limitante? Esse é um termo da PNL, né, a Programação Neurolinguística, que traz isso para a gente. E a crença limitante seria, abre aspas, os paradigmas que essa pessoa traz, né? Porque o paradigma está atrelado a uma crença que eu construí lá atrás. Então, muitas vezes você vê um cara que ele traz um conceito, e ele entra, igual o Marco falou, levanta a mão aí, não posso levantar a mão não, porque inconscientemente eu não posso ser o cara que quebra esse paradigma, e aí é o que está dito aí pelo Marco de falar o seguinte, por que a gente vira essa referência? Por que a pessoa vira referência? Por que a pessoa é chamada? Porque ela desperta o interesse naquele empresário de ver sobre a liderança dele, a performance de resultado dele, a curiosidade de querer saber mais. Né? Muitos prezam, muitas vezes, aí, pela qualidade, mas deviam prezar pela quantidade, né? Várias vezes fazendo. Eu não posso deixar, você tem que voltar nos 3 pontos lá. Atendimento... Atendimento, qualidade e produtividade. E produtividade. Vai lá, fala para nós aí, por que o supervisor... E aí eu já vou direto nisso. Por que o supervisor, já pegando nisso, ele precisa ter isso? Ou aquele que almeja ser supervisor, ele precisa ter essa qualidade? Bom, primeiro, a pessoa que almeja ser um supervisor, ele precisa ter consciência que ele precisa se entregar a todos os departamentos de uma loja do varejo. Então, ele tem que vir com bagagem suficiente para construir o mínimo de história possível, o resto ele vai edificar durante a sua estadia, durante a sua execução,
né, ali na empresa, mas ele precisa vir com uma bagagem mínima possível de todos os setores do departamento da loja. Então ele tem que ter humildade e hombridade para ter passado pelos setores e ouvido quem está lá, independentemente se ele concorda ou não, porque depois ele vai aprimorar, vai procurar conhecimentos mais avançados e vai trazer uma nova estrutura. Mas inicialmente, você passou por isso no Bretas, nós passamos por isso e nós sabemos que isso foi muito importante para a construção da nossa história. Ouvir quem já estava presente no varejo e aprender com eles. Depois nós aperfeiçoamos. Não vamos inventar a roda, né? Vamos só pintar a roda de outra cor, mas inventar nós não vamos. Então, quando eu falo hoje sobre o principal tema, que é o atendimento, ele precisa ser o elo entre administração e operação que garanta que todas as lojas ou que toda a empresa entregue um serviço de atendimento primordial para os seus clientes. E aí eu começo a trabalhar isso lá do meu recebedor de mercadoria, lá no RM. Porque se eu não trato bem quem leva o recurso para a minha empresa, se eu não presto um bom atendimento lá, o que eu estou plantando lá na frente da minha loja? Então eu começo a trabalhar pelo recebedor de mercadoria. Ele precisa receber o motorista bem, ele precisa ser educado, ele precisa ser cortês, e ele vem irradiando isso na loja. Dele vem para o organizador de depósito, vem para a equipe de reposição, contamina o piso de loja, e o gerente está sempre de olho nessa estrutura, porque ele já passou pela fase do bom atendimento. Ele já está ali numa posição de entender o que é um atendimento. E o gerente ele está sempre atento em entregar esses gatilhos para a sua equipe. Olha, hoje não foi bem. Ó, hoje você não está sorridente. Nem todos os dias nós estamos bem e nós respeitamos isso no varejo, né, Ederson? Nós lidamos com várias pessoas, cada pessoa com um temperamento diferente. Mas dentro das 4 linhas, nós temos que jogar num bom atendimento. Então ele é preocupado com a sua frente de loja, ele é preocupado com o seu balcão, com o time do balcão do açougue, o balcão da padaria, ele é preocupado com a sua reposição, ele pergunta para o seu repositor, prestou algum atendimento ao cliente hoje? Algum cliente apareceu no seu corredor com alguma dificuldade? Porque ele tem que procurar melhorar a estratégia de atendimento da loja dele. Sobrevive hoje não quem vende produto, quem entrega um bom atendimento. E eu quero pegar esse gancho do atendimento, ou seja, você viu que o Mark fala aí, não é o atendimento ao cliente que as pessoas ficam falando aí, né? Até a gente pergunta, o que é atendimento? Aí muitos falam assim, é sorrir, né? Dar um bom dia. Não, é muito mais do que isso. É um carrinho que funciona. Se você tem uma loja de supermercado, você tem um material de construção, é um produto que eu pego lá e não vou sujar a minha mão. Exato. Se você tem uma farmácia, é onde eu tenho acesso aos medicamentos ali que não são prescritos por médico, ou seja, que eu posso ter, que é os MIPs, né? Que eu posso ter acesso, ter essa exatidão de venda por impulso. Se eu tenho outros empreendimentos do varejo, ou seja, eu possa também entender que atendimento não está só naquele sorriso ou naquele bom dia, mas está em vários processos, igual o Marco falou. Se eu não olho a minha recepção de mercadoria, não tem atendimento, porque não tem produto para me vender. Se eu não olho a minha reposição, não tem atendimento, porque eu não tenho produto exposto para que seja vendido. Ou seja, o atendimento é muito mais abrangente. Até a música que toca dentro da sua loja é atendimento hoje. Muito importante. É muito importante. Hoje a gente tem visto, Ederson, empresas preocupando muito com o RM, né, com o recebimento de mercadoria, por causa do relacionamento com o entregador, com o motorista. Porque se você presta um bom atendimento para ele, ele vai te procurar primeiro. Ele vai te entregar mais cedo. Eu tenho um cliente aqui na nossa mentoria que ele é o primeiro cliente da cidade que recebe o bovino e o suíno, tudo por causa do relacionamento. O motorista passa na frente das outras empresas, mas vai lá no final da cidade levar para ele primeiro, 5 horas da manhã, para que ele tenha a mercadoria de melhor qualidade mais cedo. Então, se nós não nos preocuparmos com algumas vertentes, como você disse, um carrinho de boa qualidade, com a rodinha limpa, sem estar travando, uma cestinha limpa na frente de caixa, dentre outros, um balcão do açougue limpo, uma fruta e uma verdura limpa na banca, isso aí você está deixando de prestar um bom atendimento para o seu cliente. Isso é papel do supervisor, né? Esse é o papel. O papel do supervisor é inspecionar esse processo e corrigir o processo junto do gerente e da equipe. Nunca... olha, para você que é supervisor aí, vai nos comentários aí, vê se você concorda ou não concorda. Se não concorda também, pode escrever aí que nós vamos aceitar também. Pode falar aí para nós que não concorda. Aí, não tem problema não. Mas se você concorda, escreve para a gente aí que você concorda.
acho que é isso mesmo. E você não compartilhou ainda esse vídeo, não compartilhou esse áudio, vai compartilhando, pelo amor de Deus, porque tem muita coisa ainda para o Magno entregar para mim aqui. E com certeza você já está anotando aí tudo que ele está falando, né? Ô, Magno, quando você fala desses 3 pilares, né, que você compôs para a gente, você fala do outro pilar, que é a qualidade, né? Esse pilar talvez seja um dos mais importantes do varejo, porque é o seguinte, é igual eu disse, né? Nós prezamos muito pela qualidade, mas esquecemos da quantidade, né? Exatamente, Edson. E a qualidade, ela é o pilar que define se o cliente permanece com você ou não. Fala-se muito do bom atendimento, e aí a gente volta a falar do sorriso, e não, isso não é um sorriso, porque ser simpático é uma obrigação nossa, né, como ser humano, o dom da vida já está em nós, então nós temos que sorrir, né, independente da adversidade que a gente passa, a gente tem que estar sempre sorrindo para o próximo e sempre prestativo em servir o próximo. Quando a gente fala da qualidade, e a qualidade às vezes ela é muito deixada de lado como uma terceira, uma quarta vertente do nosso negócio, e a gente, quando entra para fazer uma mentoria, a gente traz ela muito para próximo dos gestores, da administração da empresa. Ela é o elo que vai sustentar a operação, entre a operação e o cliente. O que é qualidade? Recentemente nós passamos por uma empresa no sul de Minas e fizemos uma pesquisa, o que o cliente enxergava como sendo um elo de qualidade. E algo me chamou bastante atenção, que o cliente dizia que ali naquela empresa, ele encontrava as melhores frutas, legumes e verduras da cidade. Aquela era uma qualidade importante para ele. Outro cliente disse que a qualidade da sacola do caixa era uma qualidade importante para ele. E aí você começa a entender que as pessoas dão valor, sim, àquilo que você tenta economizar, as pessoas dão valor. Quando você tenta comprar um refúgio lá na pedra, lá no Ceasa, e colocar na sua banca, é uma qualidade, você não está percebendo isso. Quando você cota uma sacola de 3,6, 3,8 micra, você não está entendendo que você está perdendo a qualidade. O uniforme do seu colaborador é uma qualidade, ele está projetando a marca da sua empresa. A limpeza do seu estacionamento é uma qualidade. O acesso do seu cliente a banheiro com qualidade, a banheiros limpos, é uma qualidade hoje dentro da empresa. E principalmente algo que a gente fala muito é que treine a qualidade dos seus colaboradores. Meça a qualidade que eles têm para entregar para o seu cliente. Porque o Ederson sozinho, rodeado de 50 colaboradores, ele não consegue rodear a qualidade. Você não consegue, você precisa treinar as pessoas na qualidade. Então, fale de qualidade com seus colaboradores, discuta qualidade com seu gerente. Eu, na minha posição, discuto qualidade com os meus gerentes. O que é importante para que nós possamos chamar de qualidade dentro do nosso negócio? É interessante isso, eu vou retomar na questão da quantidade com qualidade, porque é o seguinte, como que você vai alcançar essa qualidade? Repetindo, é o que falou, treina. Muitas vezes você chega ali, é a constância, muitas vezes você chega ali e fala assim, limpa lá o estacionamento, o cara vai limpa, ele nunca limpou o estacionamento, foi lá, varreu, e aí você já critica, já fala, poxa, ensina ele novamente, vamos fazer a terceira vez, a quarta vez, ele com certeza vai aprender. Porque são nessas repetições que a gente vem com a qualidade. Para tudo que a gente faz, né, Magno, um dia a gente teve medo. O medo é inerente da gente. Então, ou seja, o medo, às vezes, de alguma ação, ela é um processo protetivo nosso. Porém, olha que coisa interessante, é importante você entender que depois que passou essa fase, você fala, ué, deu certo. Dá um exemplo. Andar de bicicleta. Quando você começou a andar de bicicleta, você teve receio. E caiu, né, machucou e tudo, mas hoje você anda com qualidade de bicicleta. Por que você conseguiu isso? No primeiro momento você teve medo, depois você teve a constância, e aí veio a qualidade. E claro que cada vez que você vai fazendo isso, você vai conseguindo a mesma coisa ir para academia. Você vai para academia uma vez, não vai resolver o problema. Você não vai ficar esbelto igual eu assim da noite pro dia, não tem jeito. Vamos lá, um comedor de picanha assim da noite pro dia não faz, não. E aí, essa qualidade, ela vai totalmente em encontro do grande tema que todo varejo debate, e cabe a gente aqui debater sobre essa produtividade versus serviços, né? Exato. Eu quero só reforçar aqui sobre qualidade, Ederson. A maioria das empresas e das pessoas acham que qualidade não é padronizável, e é assim, viu?
Você pode ter um processo operacional para qualidade. E você deve escrever tudo que você espera como qualidade dentro do seu negócio. Não deixe de relatar, de colocar ali no procedimento operacional os elos que criam a qualidade entre você, o seu colaborador e os seus clientes. Entregue qualidade para a sua sociedade e será o mais procurado, pode ter certeza disso. Então, vou pegar o gancho antes de entrar em produtividade no padrão. Porque o varejo tem uma resistência para padrão, nunca vi igual. Né? Nós, varejistas, temos essa dificuldade. Começa agora, amanhã já está diferente e vai diferente. Isso é muito ruim e causa prejuízos futuros. Então, ou seja, você precisa padronizar. Até porque o varejo, a gente percebe quem permeia, né? Se a gente for fazer uma análise comportamental, são os mais criativos que estão dentro do varejo. Eles adoram o varejo, porque muda muito, a dinâmica é muito grande. Ela muda natural, tá, gente? Porque é o seguinte, hoje está vendendo, vamos falar aqui, batata, né? Dentro do varejo, lá do supermercado, está vendendo batata. Mas se amanhã começou a dar sol demais, está um dia mais para o calor, vai vender fruta. Então a batata deixa de vender. Então, ou seja, a mudança de comportamento depende até do clima dentro de uma loja de varejo. A mudança de vender um chocolate, de vender um pãozinho de sal, de vender aquele remédio que você está na farmácia, muda através do clima. Né? Essa mudança de clima, ela muda. Então, ou seja, o varejo acostumou com essa dinâmica de mudança o tempo todo e acha que todos os processos não permeiam de ter qualidade, né? Ou seja, padrões de qualidade. Muito bom, muito bem lembrado nesse sentido. Ederson, e o mais importante, e a gente precisa falar isso muito com os empreendedores, né, com os donos de supermercado, que eles são os principais elos e pilares que defendem o padrão. Porque normalmente o que a gente encontra na empresa é assim, você implanta um processo, define um padrão e o próprio proprietário vai lá e quebra. É o comedor de banana do hortifruti que a gente fala sempre, né? O cara que passa, pega uma banana no hortifruti dele e sai comendo na loja. Não, você tem que definir um padrão. E se você acreditou num processo ou num padrão, definiu por ele, defenda-o até o final. Até que te prove o contrário, defenda. Não abra mão, não cria regrinha de 3 para processo, porque não vai dar certo. E aí, empreendedor, empresário do segmento varejista e principalmente o supermercadista, você está jogando seu dinheiro pelo ralo. E aí dói bastante quando a gente percebe isso. Ô Magro, falando dessa função, e aí eu fico aqui doido já para te provocar, né? Porque você vai falar da produtividade, mas eu vou provocar. Você gosta. Muitos empresários têm dificuldade de ter um supervisor, porque ele sempre se viu como supervisor. Qual é o papel desse supervisor? Os olhos do empresário ali na operação da loja. Né? Ele precisa estar ali com aqueles olhos, porque antes era o dono, estava ali. Então, os olhos foram crescendo e ele automaticamente, às vezes, tem redes que tem 2 supervisores, tem mais supervisores, porque ele precisa dividir, inclusive tem regionais. Né? E agora, quando a gente vai para os players menores, né, lojas aí, 3 ou 4 lojas, que precisam de um supervisor, muitas vezes a gente vê isso, né? E esse cara fazendo o papel do supervisor, o dono ir lá fazer o papel do supervisor e não deixando o supervisor acontecer, fazer o papel dele, né? Então, o supervisor, às vezes, dá uma notificação naquela loja, uma regra naquela loja, ou se posiciona de alguma sugestão de ação, e o dono vem e modifica. Isso acontece mesmo? Muito. Mais do que nós podemos imaginar. Isso acontece muito, mas isso vai muito também do supervisor que aceitou aquele desafio. Porque eu sempre fui de me posicionar, seja à frente do empresário ou seja à frente da equipe, né, dos meus liderados. Eu sempre me posicionei. E isso é mais comum do que a gente pensa e isso gera um resultado muito negativo. Você já parou para pensar se uma empresa com 5 lojas, o dono fosse o supervisor, e aí ele é a mente da empresa e quer se tornar as pernas. Não adianta, ele quer passar da cabeça para os olhos. E não adianta, ele pode até um tempo conseguir fazer, mas ele não vai conseguir ser bem sucedido e nem expansivo no cenário dele. Ele vai ficar limitado. O que a gente percebe muito, Ederson, quando você assume um desafio de ser o supervisor de uma empresa, principalmente de um player acima de 5 unidades, de 5 lojas, e o dono tem o hábito de visitar essas unidades frequentemente. Ele interfere na operação. E aí ele não discute isso com você. O trabalho do supervisor ficou desperdiçado. E o supervisor, empreendedor,
Ele não é um cara que vai aí trabalhar para você a salário mínimo. Você sabe muito bem disso. A realidade de um salário de um supervisor hoje é bem diferente. Qual que é a limitação que a gente encontra principal hoje, Edson, quando a gente vira para um play acima de 3 lojas e fala assim, você já precisa de um supervisor. O cara fala assim, eu não aguento pagar. E levanta as duas mãos, como se ele não aguentasse pagar de verdade. Só que ele não analisa que o tempo e a gasolina que ele está gastando para rodar nas 3 lojas geraria um retorno muito maior para ele se ele tivesse um supervisor. Se ele tivesse um cara que sabe falar a linguagem do varejo e transmitisse a linguagem do varejo em cima da cultura empresarial que ele implantou, que o empreendedor implantou. E ali ele tem mais uma mente para eles discutirem processos novos que trazem rentabilidade e sucesso para a empresa. Supervisor também, que não traz rentabilidade, está por fora. O cara, quando ele entra para o cargo de supervisor, ele tem que entender assim, eu sou o gerador de metas, como se ele fosse o aplicativo da roleta, que você apertou o botãozinho, ele roda e dá 100. Você tem que ser esse cara, você tem que fomentar os números da empresa crescer. E eu acho que isso, tenho certeza, essa foi a vertente que nos trouxe tão forte para o varejo no segmento de supervisão, porque nós sempre entregamos resultados. Eu vou até aproveitar o gancho aqui dessa fala sua, e tem um artigo meu que eu escrevo que é supervisor não é pago por hora, ele é pago por resultado. Né? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tanto desse áudio, e também aqui no chat, para você acessar e depois poder ler isso aí, porque lá tem uma descrição um pouquinho do que eu acredito que seja o papel do supervisor de loja. Com a contribuição do Magno aí. Com relação supervisor de loja é igual cabeça de bacalhau. Não tem explicação, gente. Tem uma regra, tem uma métrica ali, mas ele não tem uma explicação lógica, né? Cada cenário, Ederson, se adapta com o supervisor de uma forma. Agora, qual que é a linha que o empreendedor não pode perder? O supervisor precisa entregar resultado. E ele precisa acalmar os ânimos entre administração e operacional. O empreendedor não pode esquecer disso. Então, ele tem que cobrar isso do supervisor dele. É isso mesmo. E olha que coisa legal, né? Vamos para a produtividade, né? Senão eu vou tomar seu tempo todo aí. Não, nós ficamos com tempo, bastante tempo aí, que o compromisso que eu tinha foi desmarcado. Então tá bom. Tem bastante tempo. Volta aqui, então, para mim, na produtividade, um dos pilares também importantes para um supervisor de loja, né? O que é produtividade, cara? Bom, primeiro eu quero começar esse tema falando o seguinte, que o supervisor, quando ele assume uma equipe, né, e aí eu falo que a equipe está desde o administrativo até o operacional, ele precisa assumir com muitos cuidados. Ele não pode ser o cara que chega querendo passar a foice, não. Ele não é a morte. Ele tem que entender isso. Porque normalmente, quando você entra na função de supervisor, o empreendedor vai te falar assim, olha, Ederson, eu estou com a minha venda por colaborador muito baixa, mas ele não entrega atendimento, ele não entrega a qualidade e não tem produtividade do colaborador dele. Então, ele não sabe aproveitar a mão de obra, então ele acha que o ticket médio dele, ou a venda por colaborador, realmente está baixa. Ele não analisa a métrica evolutiva da gestão que está acontecendo. Então, quando a gente entra para fazer um papel desse, a gente entra focado em melhorar a produtividade da loja com o mesmo recurso que se tem, não diminuindo o recurso, mas avançar o resultado que a loja entrega. Então a gente treina, retreina, capacita, informa, acompanha e se precisar treina de novo todos os setores da loja. Quem faz isso? O supervisor? Inicialmente é o supervisor. E ele faz isso acompanhado dos gerentes. Gerente 1, gerente 2 e subgerente, se for o caso de um grande play. Ou um gerente e um subgerente, o caso dos médios e pequenos play que a gente tem hoje. Ele multiplica isso para os gerentes, para o subgerente, junto da equipe a primeira vez. Depois o gerente e o subgerente vai multiplicando isso, porque o turnover entre gerente e subgerente é muito menor do que no operacional. Então você tem ferramentas. E quando você traz a liderança para o seu lado, você consegue formar um time, não a seleção brasileira do Tite não, viu, que virou as costas e desceu para o vestiário não. Fez um papelão aí com nós brasileiros. Mas sim um cara que está ali e dá as caras a bater na frente da sua equipe, dos seus gerentes, você consegue criar produtividade. O que é uma produtividade em específico? É fazer melhor com as ferramentas que eu tenho. É entregar mais com a mesma ferramenta que eu tenho. Então,
Então, hoje eu tenho 2 pessoas na padaria e eu vendo R$10.000 por mês na minha padaria. Não, eu vou criar um desafio aqui, vou analisar minhas metas, vou implantar os produtos novos, nós vamos fazer 12 mil no mês que vem. Isso é qualidade de produtividade. Produzo mais com a qualidade que tenho. É muito legal falar dessa produtividade, porque é o seguinte, muitos de vocês, varejistas, ficam buscando o que é produtividade. A produtividade, ela tem métrica, você cria produtividade onde você quiser. Por exemplo, você tem a métrica da ruptura, né, que é uma conta que você tem que fazer. Dias de estoque, é uma produtividade. Você tem a produtividade da própria venda, né, ou seja, por setor, setorizado, que é uma das ferramentas que eu gosto muito de apurar. A meta de margem setorizadas, porque você estimula a nível de setores, lembrando, né, que o supervisor ele não tem uma loja, ele tem vários setores que são várias empresas que precisam ser administradas e precisam de liderança ali. Então, o supervisor ele tem um grupo ali que ele precisa ter uma gestão muito encantadora, muito desenvolvedora nesse sentido, e a produtividade ela está muito nesse sentido, né, Marcos? Disso que você falou, do quê? De encontrar, por exemplo, essa padaria aí, ela encontra produtividade a partir do momento que esse profissional entrega o seu máximo. Porque é a pergunta que a gente faz o tempo todo, né? Será que nós estamos entregando o nosso máximo? Será que nós demos o nosso máximo? Será que a gente está dando o nosso máximo? É fato isso, por exemplo, que eu concluí, né, o meu mestrado, mas era os sábados, era à noite, era um dia. Ou seja, tem gente que acha que isso cai do céu. Não. Que isso, né, que o Magno hoje, 15 anos depois, está numa posição legal, é que caiu do céu. Não, gente. Ele entregou o máximo dele. Tudo que você promete para o seu empreendedor aí, faça mais para ele, porque isso que vai ser o diferencial. Aí a pergunta é para você que está aí. Vai aí nos comentários e responde. Você está dando o seu máximo? Eu estou dando o meu máximo. Eu não estou dando o meu máximo. Você precisa entender que esse é o diferencial, né, Mário? Para que possa destacar como supervisor. Exatamente. E eu preciso entender como ser humano e como profissional que o meu máximo não depende de ninguém, depende de mim mesmo. E a partir da hora que eu assumo um compromisso com alguma empresa, eu estou assumindo um compromisso comigo mesmo. Porque, na verdade, eu estou trocando o meu trabalho, a minha inteligência, a minha expertise, o meu operacional, por um salário. E é esse salário que custeia os benefícios da minha vida. Ele que me faz vestir bem, comer bem, andar num carro bom. E as pessoas precisam ter essa ambição de serem as melhores. E, normalmente, Edson, o que a gente encontra no varejo hoje, primeiro, eu digo sempre isso aqui com muito cuidado, mas muito respeitosamente, por causa de uma seleção muito errada, né, a contratação de balcão. A filha do Zé trouxe um currículo aqui, o Zé é bom. O Zé mas e a filha do Zé? Né? O Zé é bom de paga, mas e o caráter do Zé na casa dele? Então, por causa de uma seleção errada, você contrata pessoas que produzem pouco. E aí você não tem uma gestão eficiente para aplicar uma métrica de produtividade para aquela pessoa, porque produtividade é sinal de cobrança. Você tem que cobrar do seu liderado que ele entregue mais. Então eu começo com a padaria produzindo 50 itens por dia na primeira semana, passo para 53 na segunda semana, 60 e a padaria continua produzindo no mesmo tempo. Eu acompanho as horas extras, eu elimino a hora extra, eu elimino aquilo que é risco de perca de tempo. Eu crio processos para agilizar, uma mesa que está mais longe, uma batedeira que está mais longe, um cilindro que está longe da batedeira. Eu crio métricas, eu analiso o ambiente, o que vai facilitar. Ah, meu repositor carrega as mercadorias num carrinho de compra. Varejista, onde nós estamos até hoje? Não tem como. Eu tenho que ter ali uma prancha eficiente para o meu colaborador trabalhar, que faça com que ele produza, levar um nível maior de mercadoria, uma quantidade maior de mercadoria para a área de venda, para criar uma produtividade de reposição lá na área de venda. Porque repor não é só tirar a mercadoria do depósito. E tem uma coisa, né? Se você quer saber isso, e aí eu vou contar o nosso segredo, né? Muitas vezes a gente descobre isso com o próprio repositor, que fala, não tem jeito de eu ser produtivo, porque eu tenho que ir lá 10 vezes no depósito buscar produto. Né, Mário? Exatamente. Agora, eu pergunto para você, está difícil, não está?
Supervisor, aproxime da sua equipe. Gerente de loja, aproxime da sua equipe. Bate um papo com ele que eles têm resposta para você. Eu quero deixar uma pergunta aqui, quero que o pessoal aí, as lideranças, escrevam abaixo aí. Você conhece o sonho do seu colaborador? Muito bom. Já perguntou para ele qual que é o sonho de vida dele? Se não, conheça o sonho do seu colaborador, porque a partir da hora que você conhecer o sonho do seu colaborador, você vai saber qual que é a brecha que ele deixa para você incentivar ele a ser melhor todos os dias. Então pergunte, qual que é o seu sonho? Pergunte para o seu colaborador, tire 5 minutos por dia, 5 vezes por semana, para bater papo com 5 pessoas diferentes do seu time. E aí nós estamos falando de bater papo, de chamar lá para falar do trabalho, mas durante o trabalho, durante aquela conversa, perguntar para ele qual o seu sonho, qual o seu hobby, o que te motiva a estar aqui dentro da empresa. Porque tem gente, Edson, que está no nosso meio, eu sempre costumo usar o termo infiltrados. Os infiltrados são aqueles que vão ali e falam assim, se eu trabalhar bem, se eu não trabalhar, meu salário vai cair na conta do mesmo jeito. E aí, o gerente, o subgerente, o encarregado, ou até mesmo a equipe, não avaliou aquilo e não expulsou o cara ainda. Porque esse tipo de gente nós temos que expulsar do nosso meio. Nós não podemos dar salário para ninguém, nós temos que pagar um salário digno para as pessoas, mas dar não tem jeito. Isso é muito legal e é horas de bate-papo aqui com você para falar mais de supervisão. Acho que vai ter mais um bate-papo do varejo aí, tá, Mike? Sempre. Nós vamos fazer por capítulo, igual a novela mexicana. Nós vamos para o próximo capítulo aí para a gente conversar um pouco mais sobre o papel do repositor. Né? O papel do repositor, em breve você vê aí que ele é um pouco psicólogo, ele é um cara que garra junto ali com a empresa, na operação de loja, ele também é um cara que está buscando processo. Então, eu acho que os 3 pilares ficaram muito legal. Atendimento, a qualidade, a produtividade. Permeia em cima disso e com a sua equipe de supervisor, permeia aí com o supervisor a buscar esse resultado. Faça leituras mais com o seu supervisor. E um gancho muito legal que o Magno fala ali, não tenta resolver tudo de uma vez. Você, como supervisor, pega aqui, eu vou trabalhar a padaria, trabalha a padaria. Calma, ninguém vai entregar, o mundo não vai acabar. Você quer resolver tudo, não vai conseguir fazer nada. Vai em cada setor, resolva aquele setor. Mas o patrão não dá. Senta com ele, monta o seu planejamento estratégico com esse patrão, você vai conseguir esse resultado. Tem como convencer. Entenda, aí, supervisor, mais um papel do supervisor, ser vendedor de ideias. Né? Um bom líder vende ideias. Você precisa vender ideias. Ô, Magno, olha, eu ficaria horas e horas batendo papo com você aqui, é bom demais, é um amigo. Eu aqui externo para vocês o carinho que eu tenho com o Magno, que a gente conversa quase todo dia, tá? E para mim, esse bate-papo do varejo é como eu pegasse ali tudo que eu aprendo com esse cara e colocando aí à disposição de vocês. Para você, já vai compartilhando aí, se você gostou, já vai escrevendo aí para mim nos comentários e também no chat. E vai fazendo o seguinte... Qual o tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para bate-papo quando se fala de loja, de varejo? Escreve para mim aí o que você gostaria que eu trouxesse aqui. Com certeza a gente vai buscar esse tema para debater com você. E para você que é gerente de loja, nós temos um encontro específico de troca de ideia de gerente, tá? É só depois no WhatsApp você me procurar ou aqui na descrição. Eu vou também te acionar aí para que a gente possa... tá encontrando aí nesse encontro, o Magno faz parte também do encontro com só o gerente, de troca de ideia, o gerente ali fala as dores dele, mas só gerente de loja. A gente seleciona bem para que os gerentes estejam com a gente trocando ideia. E também tem vários outros grupos aí do WhatsApp, a lista de transmissão e muitas coisas boas. Além do site mestredovarejo.com.br, onde você tem acesso a esse e-book aqui, ó, Crise para alguns, solução para outros. Reunimos 22 profissionais, trouxemos várias soluções no momento que muitas vezes o varejista passa por crise, aqui tem muita solução. É só você entrar mestredovarejo.com.br e acessar, baixar o seu e-book, lá tem livro, curso. E vem uma novidade aí que vai ser a plataforma Mestre do Varejo no ano que vem, que toda semana vai ter vídeos para vocês entregando conteúdos animais de vários profissionais para você
Vai ser tipo uma Netflix do varejo, tá bom, Magno? E chique, isso aí vai ser uma coisa muito legal para que vocês possam compartilhar. Ô, Magno, eu sempre faço essa provocação a todos os convidados que estão aqui comigo no Bate-Papo do Varejo, é o seguinte: esse player está aí, esse dono do mercado, ele está com 3 lojas, 2 lojas, e ele fala, eu quero fazer um supervisor, quero botar um supervisor. O que ele tem que fazer amanhã? Ele vai acordar amanhã e começa a fazer, ou ele vai começar a fazer agora? Porque as primeiras atitudes, se quiser dar um passo a passo, se quiser dar para ele uma orientação do que ele deve fazer, fala aí para a gente o que ele deve fazer. E você aí, ó, já vai anotando o que o Magno vai falar, hein? A primeira coisa que o empreendedor deve fazer, Ederson, é buscar uma consultoria, uma assessoria para chegar no diagnóstico dessa pessoa que vai compor esse time. Depois é cavar o mercado para achar alguém com esse perfil. E aí a gente está usando o termo cavar, porque nós sabemos hoje que isso é um diamante e ele está raro de se encontrar, porque o mercado ficou cada dia mais tendencioso para essa função. Depois desses pilares construídos, é trazer a pessoa e buscar um acompanhamento para esse profissional por pelo menos 6 meses com uma consultoria, para que a consultoria consiga diagnosticar os caminhos de sucesso para esse profissional. Se você não encontrar esse profissional pronto no mercado, chame-nos aí pelo WhatsApp, converse conosco e nós vamos formar alguém da sua equipe, mas que não seja lá aquele que você tem afinidade por tempo, né? Nós vamos fazer um diagnóstico com a equipe, vamos levar o André Tomé na sua loja, o André Tomé vai identificar aí o perfil do seu colaborador, isso online ou presencial, e a gente vai chamar essa pessoa, aplicar um treinamento para ela e depois acompanhar ela 24 horas por dia. Eu vou deixar assim, porque hoje o online nos permite isso, né, Edson? Essa troca de interatividade, vai deixar o canal aberto com ele, a gente vai monitorar e vai fazer a ponte entre a empresa, o supervisor e a operação de loja. Deixa eu pegar um gancho com relação a isso antes de você deixar os seus contatos, mas a mentoria online, gente, é uma ferramenta que veio com a pandemia, mas que trouxe resultados demais, porque as mesmas ferramentas entregue presencial, porém online. Sabe o que é melhor disso? Um investimento muito mais baixo. Então, traz para vocês alternativa para você fazer com investimento muito menor. Então, vale a pena entrar em contato aí. Magno, para te achar, conta aí para mim como que faz aí. Eu vou deixar também na descrição, tanto desse vídeo como o áudio, mas eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, para as pessoas te acharem, conversar mais com você e saber mais sobre a operação de loja. Claro, Ederson, desde já eu quero te agradecer pelo esse bate-papo. E para encontrar o Magno hoje e para receber uma orientação do Magno, você pode entrar em qualquer bate-papo da Varejo, que eu estou lá, piolho, né, escarrapado no lago, ainda liga e fala, me coloca nesse grupo aí que eu quero participar aí também. Ou então pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o DDD 35 98872 3970. E o Instagram é Magno Ribeiro, lá no Instagram. Isso aí. É muito legal bater um papo com ele. Não deixe de entrar, e já deixou o contato direto com ele. Olha, você vê, isso que é um cara acessível. O contato direto com ele, para que você possa acionar ele e estar realmente orientando toda a tua equipe através do Magno Ribeiro. Magno, gratidão imensa aí. Deus te abençoe imensamente a todos vocês aí. Compartilhem esse vídeo, esse áudio, porque o varejo precisa de pessoas igual você. Valeu, Magno! Obrigado, irmão. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.